Vamos continuar nosso curso de matemática, um curso básico, preparatório para as disciplinas que virão mais à frente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bonitinho, que é o assunto de grandezas proporcionais. Muitos fenômenos físicos, químicos, vocês vão ver os exemplos que eu vou dar durante a aula de hoje, matemáticos, tecnológicos, usam muito esse conceito de grandezas proporcionais. Então vai ser muito útil para nós falarmos sobre isso na aula de hoje. Existem duas grandes ideias, que é diretamente e inversamente proporcional, e é disso que nós vamos falar um pouquinho. Vou começar com um exemplo, que é a equação dos gases perfeitos. PV igual a nRT. Essa é uma coisa que vocês devem ter estudado. Se não estudaram, vão estudar nas disciplinas de química. Quais são os significados dessas grandezas? P é a pressão, medida em Pascal. V é o volume em metros cúbicos. N é o número de moles, da ideia de quantidade, número de moles que tem do gás. R é uma constante universal dos gases, então ela é a mesma para todos os gases. Esse R sempre será constante, chama constante universal dos gases. E T é a temperatura medida em graus Kelvin. Nessa equação, eu vou dar primeiro então a ideia intuitiva. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Então aqui pressão e volume, esses dois que estão juntos aqui são inversamente proporcionais, enquanto que pressão e temperatura, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, pressão e volume que estão juntos aqui são inversamente proporcionais e pressão e temperatura, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Intuitivamente, e é só intuitivamente, já em seguida eu vou dar o conceito rigoroso, mas numa primeira abordagem, numa primeira intuição, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que o crescimento de uma acarreta o crescimento da outra. E as inversamente proporcionais é o contrário, o crescimento de uma faz o decrescimento da outra. Mas isso não é uma definição rigorosa, não é uma definição científica, é só uma primeira ideia. Diretamente, cresceu, cresceu, inversamente, cresceu uma, diminuiu a outra. Então, voltando aqui na equação dos gases, por que essas duas são inversamente? Imagina que o resto está parado e que esse produto é constante. Então, se uma cresce, a outra tem que diminuir para o produto ficar constante. Imagina que está o resto tudo parado, pressão e temperatura. Se você aumenta a pressão, vai ter que aumentar a temperatura. E fisicamente ou quimicamente, é bonito pensar nisso. Imagina que você deixa a temperatura parada e você faz pressão sobre o gás, diminui o volume. Se você aumenta a pressão, diminui o volume. Imagina que você deixa o volume parado e você aumenta a temperatura, vai aumentar a pressão. E quando aquece o gás, aumenta a pressão. Então, raciocínios desse tipo, intuitivos, é uma primeira abordagem desse conceito de diretamente e inversamente. Mas vamos ver o conceito rigoroso. Duas grandezas são diretamente proporcionais se os seus valores satisfazem uma relação de quociente constante. Então, diretamente proporcionais se os valores das duas grandezas, quando divididos, dão sempre uma mesma constante. Claro que se A dividido por B é constante, você pode passar o B multiplicando e você vai ter que A é B vezes uma constante. Então, duas grandezas diretamente proporcionais, você pode pensar que é quociente constante ou que uma é igual a constante vezes a outra. Elas são quase iguais, só diferem por um produto de uma constante. Esse é um bom jeito de enxergar grandezas diretamente proporcionais. Uma é constante vezes a outra. Vamos ver um exemplo desse tipo de coisa. O comprimento de uma circunferência e o raio da circunferência são diretamente proporcionais. Foi assim que o Arquimedes, na Grécia, abordou esse conceito e chegou ao valor de π. Ele analisou o comprimento das circunferências e o diâmetro e percebeu que eles eram diretamente proporcionais, então tinha uma constante relacionando e aí que aparece o π. A fórmula do comprimento da circunferência é 2πr. 2 é o número 2, π é o número 3,14159 e r é o raio.
Observe que como L é 2πr, tem essa primeira propriedade que eu falei. O comprimento é constante vezes raio. E daí também segue que o quociente, comprimento dividido por raio, dá a constante, que é 2π. Foi assim que o Arquimedes tratou desse conceito. Lembra que 2π é 6,28, π 3,14159, isso aqui dá um pouquinho maior que 6. Então, o comprimento de circunferência é diretamente proporcional ao raio. É uma outra maneira intuitiva de pensar no diretamente proporcional e que está correta, funciona muito bem. Se o raio dobra, o perímetro, o comprimento, dobra. Se o raio sofre uma multiplicação por 10, o comprimento vai sofrer uma multiplicação por 10. Eles têm o mesmo comportamento, diretamente proporcionais, o que acontece com uma acontece com a outra. E por que eles têm essa relação de um ser o múltiplo constante da outra? O gráfico é uma reta que passa pela origem, e a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais é dada por um gráfico do tipo reta. Então, nenhuma surpresa quando a gente faz o gráfico da função 2πx. O 2π é 6,28, então você tem uma reta passando pela origem, com um coeficiente angular grande, 6,28. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, tangente no sentido da trigonometria. Então, a reta 6x é uma reta que, quando o x aqui vale 1, o y vai valer 6. Ela tem um crescimento, né, rápido, ela está bastante inclinada. E isso, então, é a função que relaciona o comprimento da circunferência com o raio. Então, resumindo tudo o que eu falei, comprimento e raio são diretamente proporcionais, porque o quociente é constante, porque um é constante vezes o outro, porque o gráfico que relaciona é uma reta, porque se eu fizer uma operação com um deles, ocorre a mesma coisa com o outro. Todos esses fatos são equivalentes, todos eles significam o quê? Que o comprimento e o raio são diretamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais, do ponto de vista bem rigor, com bastante rigor? Inversamente proporcionais são aquelas em que o produto é constante. Então vamos pensar um pouquinho no que ocorre se o produto é constante. Se o produto é constante, quando uma aumenta, a outra diminui, porque o produto tem que ficar constante. Se uma dobra, a outra fica dividida por 2. Se uma multiplica por 10, a outra tem que dividir por 10 para ficar constante o produto. Se você pensar em termos de função, você pode passar uma para o lado de lá, ela vai dividindo. Então, as grandezas inversamente proporcionais, uma delas é igual a constante dividida pela outra. Um exemplo. Imagine que o móvel percorre uma distância d que está fixada, uma distância fixada, em um movimento uniforme. A gente sabe como que funciona o movimento uniforme, quais que são as leis do movimento uniforme. A distância percorrida é velocidade vezes tempo. Vocês estão vendo que eu estou pegando exemplos que são todos da geometria, da química, da física, porque esse conceito aparece de forma importante nessas ciências. Se eu estou imaginando a distância fixada, d, a equação da distância no movimento uniforme, distância é velocidade vezes tempo, vt é constante. Então, isso é a definição de inversamente proporcionais. Então, a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais nessa situação que eu imaginei. Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais nesse contexto. Observe que se eu passar um dividindo, velocidade é distância sobre tempo. Ou, se eu mantiver o tempo do lado de cá e passar o v dividindo, tempo é distância dividido por velocidade. Então, grandezas diretamente proporcionais é o quociente que é constante, quando eu passo multiplicando, fica grandeza igual a constante vezes. E a inversamente proporcional? Como é o produto que é constante, quando eu passo uma para o lado de lá, fica constante dividido pela outra. Então, grandezas inversamente proporcionais
eu vou ter uma constante dividido pela outra. E o que ocorre quando uma varia? Por exemplo, vamos pensar na velocidade e na distância. Se a velocidade dobra de valor, o que acontece com o tempo para percorrer? Bom, se a velocidade é o dobro, a distância estava parada, a velocidade dobrou, o tempo cai à metade. Se a velocidade é aumentada de um fator de 5, o tempo vai diminuir de um fator de 5. Então, inversamente proporcionais, quando você faz uma operação com uma variável, a outra faz a operação contrária, do tipo diminuir na mesma proporção. E o gráfico delas? Bom, o gráfico delas, eu coloquei aqui o exemplo de y igual, eu tomei numericamente o d igual a 5, 5 sobre x. Esse é o gráfico das grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, por exemplo, o x está aumentando, o y está diminuindo. Quando o x está diminuindo, o y está aumentando. Elas funcionam ao contrário uma da outra. E através dessa fórmula, é uma constante dividida pela outra. Então, isso é a situação típica de grandezas inversamente proporcionais. Vamos voltar à equação dos gases e ver concretamente de novo aqui, agora com essa definição rigorosa da grandeza inversamente proporcional. Fixado N, R já sabemos que é constante, fixemos a temperatura, tudo isso fica constante. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais na definição formal de grandezas inversamente proporcionais. Observe que isso aqui ficou tudo constante, se eu passar o V dividindo, fica constante dividido por V, e o gráfico fica exatamente aquele que eu acabei de mostrar, que é aquela curva que a gente chama de hipérbole, certo? Observe que se fixarmos V, então nós vamos ter constante no V, constante aqui, posso passar essa constante dividindo, vai ficar toda uma constante NR sobre V, T e P. Então P vai ficar constante vezes T, então P e T são diretamente proporcionais. E tem a interpretação química, da qual eu já falei. Se você pegar a temperatura e aumentar, dobrar o valor da temperatura, vai aumentar a pressão que está naquele gás. Quando nós temos um gás num ambiente fechado, volume constante, como numa panela de pressão, se você aumenta a temperatura, começa a aumentar a pressão e é na mesma proporção. E quando fixamos P, então volume e temperatura são diretamente proporcionais também. Observe que fixado P, se você aumenta a temperatura, se você deixa a pressão variar, você não contém o gás, você deixa que a pressão, para que a pressão fique constante, se você aumentar a temperatura, você tem que dar mais espaço para o gás, porque ele absorve energia, ele começa a aumentar o movimento, e ele precisa de mais espaço para manter a mesma pressão. Então aumentou o T, dobrou o volume, o volume fica P constante, o P passa dividindo, fica constante vezes T, e aí as grandezas são diretamente proporcionais. Então vocês estão percebendo como que esse conceito de diretamente inversamente proporcional é ligado a um monte de situações concretas importantes. Mas vamos refinar. Eu disse que aquela ideia intuitiva de que um cresce e o outro cresce é só uma ideia intuitiva de diretamente proporcional. Olha esse exemplo concreto. A área de uma circunferência é πr2. Todos vocês aprenderam isso no ensino médio, na escola básica. Se eu aumentar o raio, aumenta a área. Mas não basta aumentar o raio para aumentar a área para ser diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, a área dividida pelo raio teria que ser constante. Imagina que eu faça área dividida pelo raio. Pegue um raio e divida aqui. A área dividida pelo raio vai ficar πr, porque tem dois R's aqui. Se eu dividir a área por R, fica πr2 dividido por R, cancela um R e fica πr. Então, a área dividida pelo raio não é constante. Então, não é porque aumentou o raio, aumentou a área, que é diretamente proporcional. Precisa de um pouquinho mais do que isso. Quando nós olhamos para essa fórmula, o que nós percebemos? É que a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio e não ao raio. Observa
esta forma. Área e raio não são diretamente proporcionais, mas a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio, porque se eu fizer área dividida pelo quadrado do raio, isso dá constante π. Então, vocês viram que o conceito de direta e inversamente precisa que a gente trate com bastante cuidado, ver se a divisão é constante ou se o produto é constante. E a área é proporcional ao quadrado do raio e não ao raio. Isso também tem a ver com os estudos do Arquimedes, que também descobriu esses fatos e que dava a constante π nesta relação. Observa que, porque a área não é diretamente proporcional ao raio, quando o raio dobra de valor, a área não fica multiplicada por 2. Observa o que acontece quando o raio dobra de valor. Se você passar de 5 para 10, 5 vai ao quadrado dá 25, 10 ao quadrado dá 100. Então a área passa de um fator de 25 para um fator de 100. Ela multiplica por 4. Então não é verdade, no caso da área e do raio, que se eu dobrar o raio, dobra a área. Se eu dobrar o raio, a área fica a quarta, multiplicado por 4. E isso é por conta do fato de ser um R2. E esse mesmo tipo de raciocínio vai aparecer, por exemplo, em volume. A fórmula do volume da esfera tem um R ao cubo. Então, o volume da esfera é diretamente proporcional ao cubo do raio. E se você dobrar o raio de uma esfera, o volume não multiplica por 2, o volume multiplica por 8, por causa desse cubo. Então, dominar esse conceito de diretamente e inversamente proporcional é importante para fazer esse tipo de raciocínio em situações que vão aparecer na física, na química, na matemática e na tecnologia. Para terminar, vocês conhecem uma famosa lei de Newton, que fala que matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Então, essa é uma das principais leis de Newton, grande físico. Então, que a atração entre matérias é diretamente proporcional às massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que eu espero que vocês dominem depois dessa nossa conversa sobre esse tipo de grandeza? Esta lei de Newton, dita em palavras, é assim como eu acabei de expressar. Mas como é que nós transformamos isso em matemática? Como é que nós transformamos isso numa fórmula para continuar o processo de dedução de novas propriedades? Atração é a força com que as massas se atraem. Proporcional, seja diretamente, seja inversamente, vai ter uma constante. Diretamente é a constante vezes. Inversamente vai para o denominador. Aqueles dois gráficos que eu mostrei. Diretamente era o constante vezes x, que deu a reta, e inversamente constante dividido, que deu aquela curva. Então, atração é força, diretamente proporcional à massa, então vai ter constante, vezes massas, as duas massas. Então, dois objetos vão se atrair, cada um deles tem uma massa e diretamente proporcional às massas. E inversamente proporcional quadrado da distância. Então, como é que se expressa a lei de Newton? Força, que é a atração, constante, porque é proporcional, massas em cima, então constante vezes massas, porque é a parte diretamente proporcional, e inversamente ao quadrado da distância que está no denominador. Então, esse conceito de diretamente e inversamente proporcional vai ser útil para a gente exatamente desta forma, de nós expressarmos matematicamente certas ideias relevantes nas várias áreas do conhecimento. Ok?